Ele me divorciou quando eu estava com 9 meses de gravidez por causa da minha barriga grande. Mas ele não sabia que meu pai era dono de uma empresa avaliada em 40 milhões de dólares. Meu nome é Clara. Tenho 32 anos e moro em São Paulo. Trabalho como designer de embalagens. Passo horas desenhando rótulos e estudando tipografias. Gosto do silêncio suave das manhãs quando o apartamento ainda dorme. O berçário estava pela metade. Uma comoda empacotada, um móbile que balançava preso no teto. Uma caixa com pequenos sapatinhos que comprei sozinha em uma tarde chuvosa. Pequenas coisas que me lembravam que havia uma vida nova crescendo dentro de mim. Ele se chamava Rafael. Elegante, fala baixa, mão firme aos cumprimentos. Quando nos conhecemos parecia o companheiro perfeito, competente, bem apessoado, com palavras certas para cada ocasião. No começo, eu senti que tinha encontrado parceria. Ele cuidava dos detalhes, arrumava papéis, dizia que sabia lidar com burocracia melhor do que eu acreditava, até que tudo desmoronou sem alarde. A casa cheirava café no dia em que me pediu o divórcio. Tudo tão corriqueiro que nem parecia o fim. Havia no criado mudo um cartão de visita dobrado do escritório do meu pai. Algo que eu tinha guardado por hábito, lembrança de jantares antigos e conversas sobre negócios. Era apenas um cartão, nada que chamasse atenção para quem não conhecia a história por trás dele. Para mim, era um pequeno pedaço de um mundo que eu sempre mantive à margem. Naquele mês eu sentia Benjamin mexer frequentemente, um pontapé sabendo a hora certa de me lembrar que eu não estava sozinha. A vizinha trouxe uma sopa e falou sobre nomes. Eu sorri, respondi com vagos planos, mas por dentro repassava memórias de infância com meu pai, como ele fechava negócios com um aperto de mão e um olhar que dizia, faça o trabalho bem feito. Isso tudo me fazia pensar que havia outras formas de poder além do que um homem nos dizia. Naquele instante, uma certeza começou a crescer em mim. Rafael falou com calma, como quem entrega uma notícia prática. Eu não posso ficar com uma mulher com uma barriga grande como a sua. Ele fechou a porta atrás de si sem gritar. Sem discussão. Sem lágrimas. Ficou a frase no ar, pesada e definitiva. E assim, naquela simplicidade cruel, tudo mudou. Nos primeiros anos, Rafael parecia a resposta para todos os meus desejos silenciosos. Nós nos conhecemos numa exposição de design. Eu estava explicando uma embalagem, ele comentou sobre tipografia. Sua atenção parecia atenta, curiosa, e algo naquele olhar me fez confiar. Ele tinha uma presença polida, roupas bem cortadas, modos cuidadosos, e uma facilidade em resolver assuntos que a mim pareciam enfadonhos. Dizia que gostava de cuidar dos detalhes, que eu deveria focar no meu trabalho criativo, enquanto. No começo, tudo era parceria romântica, jantares simples na cozinha, planos de fim de semana, risos sobre escolhas de cores para o quarto do bebê. Mas, com o tempo, o cuidado transformou-se em controle disfarçado. Ele assumiu as contas, sentava-se com calma sobre a papelada e me dizia, deixe que eu resolvo, você está cansada. Eu aceitei. Agradeci. Era tão comum, tão generoso na superfície. Só que gradualmente percebi que minhas perguntas financeiras tinham respostas evasivas. Ele respondia com frases. Rafael trabalhava em consultoria de projetos clínicos e sempre falava com propriedade sobre conexões, reuniões, possibilidades. Era fácil admirar alguém que aparentava tanto sucesso. Ele era carismático nas redes sociais e elegante nas festas. Sua imagem funcionava como carta de recomendação. As pessoas o viam como um homem que sabia chegar onde queria. E eu, como esposa, me orgulhava. Só que o orgulho começou a ser compensado por uma sensação incômoda. Eu me via cada vez mais à margem de decisões que Amy. Meu pai, Samuel, aparecia nas conversas como um sujeito discreto. Eu cresci observando o jeito dele tocar negociações, ouvir clientes, mas sempre mantendo a família distante das cifras. Em jantares, mencionava colegas, uma nova fábrica, a logo que havia conquistado mercados. Eram histórias contadas entre risos, não exibições. Para mim, a fortuna do meu pai era um pano de fundo, uma coisa séria e privada, não uma bandeira para se ostentar. Cresci com a ideia de que nome e caráter valiam mais que etiqueta. As pequenas fraturas vieram em forma de comentários descartáveis. Você está exagerando com esse enxoval, ser mãe te deixa sensível, não vamos falar disso agora, está atrapalhando seu foco. Ele começou a passar mais tempo fora, com encontros que eram imprensáveis e almoços que duravam horas. Quando eu sugeria fazer tal inscrição para o bebê, ele respondia com um olhar que pedia paciência. Eu encostava o projeto na gaveta e respirava fundo. E então veio o golpe mais cruel, o distanciamento que terminou em abandono. Em poucas semanas,
O silêncio voltou-se contra mim. Ele se mudou para o apartamento ao lado com uma mulher que conhecera havia meses, e oficializou a separação com uma frieza que parecia uma nota fiscal. O que mais doeu não foi apenas ser deixada, foi a lógica daquela decisão. Eu estava grávida de 9 meses, física e emocionalmente exposta, e ouvi dele, como se fosse um detalhe prático, que não poderia permanecer com uma barriga grande como a sua. Foi como se aquela sentença fosse um contrato assinado sem meu consentimento. A vergonha veio em ondas, às vezes calor, outras um frio controlado. Meus vizinhos cochichavam. A mulher dele postava fotos com legenda vaga. Perguntei a mim mesma onde tinha errado, revirei memórias buscando sinais, e cada pequena desculpa que antes justificara sua distância agora me feria como prova. Fiquei sozinha com o corpo que carregava outra vida, tentando juntar força suficiente para entender e reagir finalmente. Fiquei no silêncio que sobra depois de uma porta bater. Nos primeiros dias, a casa parecia um cenário abandonado, roupas dobradas em silêncio, o berço com plástico ainda cobrindo o colchão, e meu celular enchendo de mensagens curtas, frias, como quem quer cumprir um protocolo. Rafael mandava recados práticos, vamos discutir papelada depois, enquanto a outra mulher parecia povoar o feed com sorrisos e cafés em lugares que eu conhecia. Cada foto era uma lâmina, cada legenda, um aviso de que me haviam deixado do lado de fora. Eu andava pesada, literal e emocionalmente. 9 meses me davam passos lentos, noites mal dormidas, músculos tensos, memórias que doíam mais que a fome ou o cansaço. Havia dias em que sentia raiva tão crua que as mãos tremiam. Outros, um vazio profundo, como quem assiste a própria história sendo escrita sem poder intervir. Ligava para minha mãe e desligava sem conseguir falar. Aceitava visitas em silêncio. Arrancava sorrisos forçados enquanto o mundo continuava normal do lado de fora. A lembrança do meu pai entrou na minha cabeça como um móvel antigo, presente, mas sempre fora de cena em discussões banais. Samuel nunca ostentou. Em jantares, ele falava de fornecedores, dos trabalhadores na fábrica, de reuniões internacionais, tudo com a mesma voz calma. Cresci aprendendo que riqueza não precisava ser exibida, era uma responsabilidade discreta. Por isso, quando me dei conta de que ninguém na casa tinha usado aquilo como trunfo, senti um misto de surpresa e raiva. Era uma informação que me deixou atonita. 40 milhões não eram conversa de bar. Era um patrimônio que sustentava famílias e empregos, era consequência de anos de trabalho sério. Por um momento considerei escrever um post furioso. Imaginei abrir portas com palavras, humilhar publicamente. Senti aquela tentação quente, imediata, expor a traição, mostrar o mundo do qual me tinham excluído. Mas a imagem do meu ventre me acalmou. Não é de destruir. Era hora de construir algo que protegesse Benjamin. Minha raiva precisava de disciplina. Eu queria justiça, não espetáculo. Queria que, quando o mundo soubesse, fosse de modo que nos protegesse, não que nos colocasse rapidamente sob holofotes vazios. Passei a observar com cuidado. Li contratos antigos que meu pai deixara guardados, movimentos societários, pequenas menções ao nome da empresa em artigos de comércio. Entendi que os 40 milhões não eram um cheque escondido numa gaveta, eram capital investido, operações, pessoas dependentes. Usar aquilo de forma imprudente poderia ferir mais do que ajudar. Meu pai tinha construído algo que sustentava funcionários, clientes e fornecedores. Transformá-lo em moeda de vingança não era uma opção orável. Ao mesmo tempo, a raiva me deu clareza. Não permitiria que a humilhação se transformasse em silêncio permanente. Decidi que agir seria necessário, com estratégia, com provas, com aliados. Não para ferir Rafael de forma gratuita, mas para deixar claro que nossas vidas não seriam manipuladas por quem buscava vantagem nas sombras. Protegendo meu filho, eu protegeria a minha dignidade. Foi assim que a determinação se instalou entre as consultas médicas e as noites em claro. Reuni pontos que poderiam provar intenção, falsidade ou omissão grave, mensagens, datas de mudança, fotos que atestavam a cronologia. Cada item ia para uma pasta virtual que eu preenchia aos poucos, noite após noite. Eu aprendi a transformar a raiva em método, e a maternidade em escudo, e quando a lista pareceu completa, senti que a virada se aproximava. Comecei com passos pequenos e silenciosos, porque sei que a pressa tropeça onde a paciência vence. As primeiras noites foram gastas em frente ao meu laptop, com a barriga fazendo sombra no teclado e a luz do quarto acesa como um farol discreto. Eu abria e fechava abas, salvava e renomeava arquivos, criava pastas com nomes neutros, documentos, conta, referências, para que nada chamasse atenção se alguém fosse bisbilhotar. Cada e-mail que cheguei a encontrar,
Cada captura de tela de conversas rápidas, cada recibo de mudança foi copiado, impresso e catalogado. Eu descobri que a segurança vem da organização. Datas alinhadas, provas numeradas, tudo pronto para ser apresentado quando chegasse o momento. Procurei um aliado de confiança. Liguei para Helena, uma advogada trabalhista que havia sido amiga da família por anos. Alguém que conhecia a linguagem dos contratos e o pudor de patrões. Não contei tudo na primeira ligação. Medi as palavras, testei reações, e quando ela ouviu a cronologia descrevendo a separação, o novo casamento e, finalmente, o pedido de vaga na nossa empresa, respondeu apenas: junte tudo que tiver. Não faça nada impulsivo. A voz dela foi um mapa. Tive que confiar nos passos que ela indicava, preservar evidências, documentar a sequência de eventos e preparar um dossiê legal que não dependesse de emoção, mas de fatos. Virei leitora de relatórios. Li atas antigas, procurei menções ao conselho, aprendi como funcionava a governança da empresa do meu pai, os cargos, os procedimentos de contratação, as cláusulas de conflito de interesses. Descobri que não bastava saber que o patrimônio existia, era preciso provar intenção de fraude, omissão de informação ou manipulação. Anexei prints de redes sociais, recibos de mudança, conversas que mostravam a cronologia. Tudo que pudesse demonstrar padrão e intenção foi guardado. Entender a máquina por dentro me deu poder. Eu já não era apenas a filha magoada, era uma observadora que sabia onde apertar a peça. Houve quase erros. Uma manhã ele esteve a ponto de abrir a gaveta do meu estúdio onde guardava os arquivos físicos. Eu estava trancada no banheiro, ouvindo passos, e pensei no que faria se ele encontrasse a pasta. Respirei fundo, inventei uma desculpa para que ele saísse da sala e coloquei tudo numa caixa que levei para a casa de uma amiga. Outra vez, quase respondi a uma mensagem apaixonada dele por impulso. Fechei o celular e pedi para Helena me orientar. Cada quase falha me ensinou disciplina. Aprendi que o controle das minhas reações era tão valioso quanto a prova em si. Aprendi também a mapear a ambição dele. Vi candidaturas que ele fazia, vi atualizações de perfil, bancos de currículo. Em uma tarde, por acaso, um ping de notificação que eu não esperava. Recebi um e-mail interno de recursos humanos com o assunto candidatura recebida. Vi o nome dele. Uma tentativa formal de entrar justamente na estrutura que eu estava começando a proteger. Meu coração acelerou, mas a cabeça permaneceu fria. A prova havia chegado. O risco era real. Era a confirmação de que o confronto não seria um desejo vazio, mas uma necessidade prática para evitar que ele se beneficiasse de informação omitida. Planejei o palco com a ajuda de Helena e do pai. Não com a urgência da vingança, mas com a precisão de quem não quer abrir margem para a dúvida. Escolhemos um evento onde a presença dele seria provável. A Assembleia Anual de Acionistas, quando decisões formais eram registradas em ata e o corpo diretor estava presente. Ali, qualquer omissão de informação sobre vínculos recentes ou conflitos viria à tona com perguntas diretas e testemunhas. Eu preparei uma linha do tempo impressa, documentos autenticados, meetas de conversas e declarações, e organizei quem poderia confirmar datas e fatos, testemunhas discretas prontas a depor se necessário. Quando fechei o plano, senti uma calma diferente, não a calma da desistência, mas a calma de quem construiu um instrumento que fala por si. Era público, irrefutável e justo. Não havia espaço para espetáculo emocional. Haveria apenas fatos, datas e o peso de quem tentou se inserir sem honestidade. Para proteger Benjamin e restaurar minha dignidade, precisava que o mundo visse o que eu havia visto nas sombras. Imprimi cópias para testemunhas, pus tudo em um pendrive escondido na bolsa e treinei minha fala em voz baixa até que cada frase soasse verdadeira e contida. Não queria lágrimas. Queria clareza. Assim reconstruí minha coragem. Convite silencioso para o confronto. Finalmente. Prof. Escalation, retrasto reenter der World Professionale, patience moral high ground, se prepares, das nint explode, suspense frunir misses. A preparação para a exposição foi feita com a paciência de quem monta um relógio suíço. Cada peça no seu lugar, nenhum ruído desnecessário. Escolhi a Assembleia Anual da empresa do meu pai como cenário. Um ambiente onde documentos tinham peso, onde decisões eram registradas em ata e onde a presença de conselheiros, acionistas e executivos tornava qualquer declaração impossível de ser ignorada. Não queria um tribunal de internet. Quis um espaço em que a verdade aparecesse diante de olhos que a compreendessem. Na véspera perdi horas escolhendo a roupa. Não era hora para dramatizações. O que eu vestisse precisava comunicar dignidade e clareza. Optei por um vestido sóbrio, de corte clássico, que abraçasse a barriga sem forçar. Um verde profundo, como a calma de uma mata fechada.
Penteei o cabelo de forma simples e maquiei-me com discrição. Pele alinhada, olhos serenos, batom neutro. Tudo pensado para que o foco fosse o que eu dizia, não a minha aparência. O auditório onde a assembleia ocorreu tinha corredores de carpete escuro, quadros antigos nas paredes e um odor constante de café e gravata. Cheguei cedo, com uma pasta discreta em uma bolsa e um pendrive escondido. Cumprimentei algumas pessoas com um sorriso contido e sentei-me na última fileira para observar sem ser vista. Ver Rafael do outro lado, cercado por colegas, foi um choque suave. Ele falava alto e ria, como se já tivesse vencido, sem imaginar que eu carregava a prova de sua tentativa de se inserir no nosso mundo profissional sem transparência. Revisava a cronologia na cabeça uma e outra vez. As cópias estavam numeradas, certidão de casamento, mensagens com datas, fotos registrando mudanças, capturas de tela de candidatura enviada ao nosso Departamento de Recursos Humanos. Ao lado da pasta havia um resumo das normas internas sobre conflitos de interesse e a obrigação de declarar vínculos pessoais que pudessem interferir no julgamento profissional. Se fosse preciso, aquilo demonstraria omissão deliberada. A sala foi enchendo. Conversas baixas formavam um pano de fundo que eu procurava transformar em silêncio interior. Quando o presidente do conselho subiu ao púlpito, o murmúrio cessou e a assembleia entrou em formalidade. Meu nome não constava na pauta, e eu não precisava estar. As provas falariam por si. Respirei fundo, contando mentalmente as frases que ensaiei, aguardando o ponto exato para agir. Houve microprovocações, um olhar atravessado de Rafael, o sorriso calculado da nova mulher. Ele me subestimou. Muitos ali supunham que uma presença feminina naquela hora seria apenas um desconforto passageiro. Não sabiam que eu vinha armada de organização e verdade. Quando o diretor de recursos humanos iniciou a fala sobre políticas de contratação e declaração de conflitos, senti que o momento havia chegado. Levantei-me com calma, e o ato de me pôr de pé teve a força de um gesto decidido. Caminhei até a mesa central, estendi cópias ao presidente e ao diretor de RH e pedi a palavra. A voz saiu controlada, sem tremor. Falei com objetividade. Narrei a cronologia da separação, mostrei as datas do novo casamento, apresentei as mensagens e as candidaturas e destaquei, a ponto, como a tentativa de ingresso configurava conflito de interesse e omissão. Entreguei provas físicas e digitais, explicando onde cada item se encaixava na timeline. A sala assistia em silêncio. Não havia espetáculo, havia técnica. Rafael reagiu. Primeiro tentou minimizar, depois mostrou irritação. Falou de mal-entendidos, de pressa, de decisões pessoais que não deveriam ser públicas. Mas a formalidade do local tornou suas justificativas frágeis. Quando o diretor jurídico pediu comprovações documentais, o discurso dele vacilou. Vi na expressão de alguns conselheiros a mudança, da dúvida à preocupação. Alguns membros se entreolharam, o presidente folheou as páginas com cuidado e anunciou que seria instaurada uma comissão para apurar os fatos. Até lá, qualquer processo seletivo envolvendo o candidato seria suspenso. A decisão foi técnica, mas atingiu o núcleo da operação que Rafael tencionava penetrar. Portas que antes se abriam por afinidade agora se fechavam por protocolo. Enquanto a mesa deliberava, senti uma mistura estranha de alívio e cansaço. Não era uma vitória gloriosa. Era correção de rumo. Sentei-me, fechando os olhos por um instante, e senti o movimento calmo do bebê como se também entendesse que algo havia mudado. Ao sair, recebi acenos discretos de apoio e uma mensagem de Helena confirmando que agira corretamente. Não havia gritos, nem humilhações gratuitas. Havia, sim, a restauração possível quando a verdade é apresentada com clareza. Saí daquela sala sabendo que havia plantado uma semente de reparação e que, dali em diante, o caminho para minha reconstrução poderia começar. Algumas pessoas aproximaram-se depois, oferecendo palavras baixas de solidariedade. Outras permaneceram distantes, talvez chocadas ou receosas. Rafael deixou a sala abatido, olhando para mim com incredulidade e raiva contida. A nova esposa tentou intervir, mas o ambiente compelido por norma silenciou qualquer defesa improvisada. Senti uma onda de alívio cálido misturada à exaustão. Não era alegria pura, era reconhecimento de que a verdade, apresentada com método, conseguirá virar o jogo. Recebi uma mensagem discreta de Helena confirmando que o próximo passo seria formalizar a queixa ao comitê. Ao sair, respirei fundo. Benjamin mexeu de novo, como se entendesse que, naquele dia, algo importante se resolvera. Senti que não era o fim da história, mas o início de uma sequência onde minha voz teria lugar, e que protegeríamos nosso futuro com decisões claras e juridicamente sólidas de verdade. No centro da sala,
Sob a luz formal e o olhar atento de acionistas e conselheiros, abri a pasta e deixei que os documentos falassem por mim. Entreguei a certidão de casamento que mostrava a nova data, as mensagens que traçavam a cronologia e as capturas de tela que comprovavam o envio do currículo ao Departamento de Recursos Humanos. Conectei o pendrive e a projeção exibiu e-mails, anexos e respostas automáticas com horários e remetentes claros. Aquilo não era rumor, eram provas. O murmúrio percorreu o auditório como um vento seco. Rafael ficou pálido, tentou sorrir, emendar uma palavra, mas a sua explicação soou frágil diante de documentos que exigiam resposta. Uma voz do conselho perguntou sobre a legitimidade das provas. O presidente folheou as páginas e confirmou que o assunto poderia ser registrado em ata. O diretor jurídico examinou o material e projetou trechos que mostravam o envio formal da candidatura. Do discurso frio dos arquivos não havia como retroceder. Ele tentou minimizar com elegância. Um mal-entendido, pressa, não foi intencional. Mas ali, entre normas e protocolos, o charme não foi remédio. O gestor de RH citou a política interna sobre conflitos de interesse. Qualquer vínculo recente com a família majoritária deveria ter sido declarado. A omissão deixava de ser questão pessoal para se tornar risco institucional. Ouvi conselheiros comentando, em sussurros, sobre possíveis impactos reputacionais e legais. Observei as nuances no rosto das pessoas. Dúvida que virava apreensão, olhos que buscavam documentos, anotações feitas às pressas. Alguns pediram a presença de auditores externos. Outros sugeriram medidas cautelares imediatas. Entendi que a minha estratégia havia funcionado. Transformar uma traição íntima em uma questão de governança, onde fatos pesados cancelavam narrativas emocionais. Não queria humilhar por prazer. Queria evitar que alguém se beneficiasse de omissão e mentira dentro da estrutura que sustentava tantas famílias. Rafael perdeu a compostura. Levantou-se abruptamente, atravessou o corredor e tentou interromper a projeção, alegando que aquilo era pessoal e que eu expunha. A assembleia não cedeu. Um membro do conselho pediu calma. O advogado orientou o presidente a manter a ordem e o protocolo venceu a tentativa de tumulto. A mulher ao lado dele, que o acompanhará nos últimos meses, permaneceu muda e pálida, como se tivesse percebido, naquele instante, a fragilidade do que construíra. O ar ao redor dele esfriou. As conexões que antes lhe sorriam deram lugar a olhares calculados. Pessoas que o cumprimentavam dias antes agora desviavam o olhar. A questão deixou de ser quem traiu quem e passou a ser quem assumiria a responsabilidade por um potencial conflito de interesses. Isso mudou o tom da sala. A preocupação deixou de ser íntima e tornou-se corporativa. Quando o presidente anunciou a instauração de uma comissão de investigação, senti um alívio contido. A decisão foi técnica: suspender qualquer processo seletivo envolvendo Rafael até o término das apurações e convocar o Comitê de Ética e o Departamento Jurídico para avaliar o material. Não era um veredito final, mas era uma barreira necessária para preservar a integridade da empresa. Após a deliberação, muitas pessoas se aproximaram discretamente. Algumas ofereceram apoio, outras questionaram detalhes que poderiam ajudar na averiguação. O diretor jurídico solicitou cópias autenticadas. O setor de compliance anunciou que iria abrir uma sindicância interna. Houve quem sussurrasse sobre possíveis consequências legais caso a investigação confirmasse intenção ou omissão deliberada. Senti que a minha apresentação havia conseguido deslocar o foco do ato pessoal para a responsabilidade institucional. Rafael deixou a sala com passos pesados, sem alarde, tendo que enfrentar a frieza de olhares que antes lhe davam prestígio. A mulher que o acompanhará saiu em silêncio. Eu permaneci sentada, com a mão na barriga, sentindo Benjamin mexer, um movimento que parecia responder ao pulso do ambiente. Não houve aplausos nem celebrações, houve uma medida prática sendo tomada contra uma tentativa de manipulação. Naquele instante compreendi que havia plantado algo maior que a minha dor. Um procedimento que poderia proteger nosso futuro e a integridade de um trabalho construído com seriedade e responsabilidade, e a justiça começou a caminhar. A resposta institucional foi rápida e concreta. O RH comunicou a suspensão de qualquer processo seletivo envolvendo o nome dele e a comissão de ética abriu prazo para investigação. Não houve espetáculo, houve procedimentos. Protocolos foram acionados para proteger a empresa, os funcionários e a reputação que meu pai e tantos outros construíram ao longo de décadas. Meu pai reagiu com a discrição e a firmeza que sempre teve. Ele leu os documentos, ouviu o diretor jurídico e deixou claro que a apuração teria total apoio do conselho. Não houve bravatas públicas, apenas decisões práticas, garantir que qualquer ação fosse transparente e juridicamente sólida.
Isso me deu confiança de que não se tratava de uma revanche pessoal, mas de uma correção institucional. O impacto profissional sobre ele foi imediato. Aqueles que antes o cercavam por conveniência passaram a evitar contato. Convites foram cancelados, reuniões reprogramadas sem sua presença, e sua tentativa de inserir-se na empresa foi congelada até a conclusão das investigações. A mulher com quem se casara enfrentou olhares e comentários. Reputações se desgastam rápido em ambientes onde confiança é valor. Auditores externos foram citados, clientes demandaram esclarecimentos e a mídia começou a procurar informações que pudessem confirmar os fatos. O ruído foi inevitável, mas a resposta institucional, comunicados, atas e medidas provisórias, ajudou a direcionar o foco para procedimentos formais. No plano pessoal, percebi quem estava presente de verdade. Amigos trouxeram comida, levaram-me ao médico, ajudaram a montar o berçário. A família se organizou ao redor de Benjamin antes mesmo de ele nascer. Meu pai não apenas ofereceu apoio emocional, providenciou um lugar tranquilo para eu ficar, consultou advogados da confiança da família e ajudou a ajustar detalhes práticos. Essa articulação me permitiu descansar quando precisei e focar no que era essencial: a minha saúde e a do bebê. As medidas legais foram conduzidas com cautela. Preferi que a apuração interna seguisse seu curso e que possíveis ações civis ou administrativas fossem avaliadas com base em provas, não em impulso. Se a sindicância confirmasse omissão deliberada, haveria consequências contratuais e possíveis repercussões civis. A sensação de justiça, então, veio por meio de decisões formais e não de manchetes efêmeras. Emocionalmente, a sensação veio em camadas. Havia alívio por ver que estruturas que antes lhe abriam portas agora funcionavam como barreira. Havia também cicatrizes. A humilhação de ser abandonada quando mais vulnerável deixou marcas. Nos dias seguintes continuei as consultas pré-natais, organizei exames, segui com rotinas que me reconectavam ao cotidiano. Recomecei a planejar meu futuro profissional com passos pequenos. Pensar num estúdio em casa, oferecer serviços como freelancer e retomar cursos que havia deixado para depois. Cada pequena conquista reacendia uma confiança prática. A vida social dele encolheu. O isolamento foi consequência natural de uma reputação ferida. Não fiz questão de celebrar o ostracismo. Observei a mudança com neutralidade prática. O que mais importa é que a integridade da empresa foi preservada e que eu e meu filho tínhamos segurança para seguir adiante. Mudei-me para um apartamento menor, mais luminoso, onde arrumei o berçário com calma. Meu pai ajudou com o essencial, sempre respeitando minha independência. Passei a receber visitas curtas, chás e ajudas pontuais, e aos poucos construí uma rotina marcada por cuidado e determinação. A reconstrução não foi imediata, mas foi concreta. Medidas institucionais tinham sido tomadas, redes de apoio se mostraram reais, e eu respirava com a certeza de que, quando Benjamin nascesse, o mundo que o aguardava seria mais seguro. Dia após dia, recuperei uma confiança serena, não por esquecer a ferida, mas por aprender a escolher cada passo com calma, firmeza e visão de futuro com esperança também. Quando minha filha finalmente nasceu, olhei dentro dos olhos dela e senti uma força que nunca imaginei existir em mim. Escolhi chamá-la Aurora, porque depois de tanta escuridão, eu precisava de um nome que lembrasse todos os dias que a luz sempre retorna. A Aurora não é apenas minha filha. É o símbolo da vida que decidi reconstruir, da coragem que encontrei quando pensei que não restava mais nada. Em casa, aprendi a valorizar pequenas vitórias. Terminei o quartinho dela com as próprias mãos. Pintei as paredes de um tom suave, coloquei prateleiras com livros que marcaram minha infância, costurei as cortinas com tecido simples, mas cheio de significado. Cada detalhe não era só decoração. Era prova de que este espaço agora era nosso, levantado sobre amor, e não sobre mentiras. Ao mesmo tempo, dei início a um novo projeto profissional, pequeno, mas totalmente meu. Pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas sobrevivendo. Estava criando. Meu pai, que antes parecia distante, também se transformou. Hoje, ele aparece com sacolas de supermercado, ajuda em silêncios que confortam, ou apenas segura a Aurora enquanto eu preparo o jantar. Não é perfeição. É presença. E às vezes, presença basta para reconstruir laços que um dia pareciam perdidos. O homem que tentou me destruir já não ocupa espaço nos meus pensamentos. Ele perdeu a própria força quando deixou de ter poder sobre mim. Minha vitória nunca esteve em derrotá-lo, mas em não permitir que ele me derrotasse. É isso que quero que minha filha aprenda comigo, que a verdadeira dignidade está em seguir em frente, mesmo quando o mundo insiste em nos puxar para trás. Hoje, minha vida não é definida pela dor,
mas pelos pequenos triunfos diários. Um sorriso de aurora ao acordar, a conquista de um cliente no meu trabalho, o silêncio da noite que já não assusta, mas conforta. Não sou vítima do meu passado. Sou autora do meu futuro. E mãe de uma menina que vai crescer aprendendo sobre coragem, responsabilidade e amor verdadeiro. E agora eu quero ouvir você. Já passou por uma traição que parecia insuportável, mas que acabou revelando sua força? Conte sua história nos comentários. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precise de esperança. Porque, não importa o tamanho da queda, a luz sempre pode renascer.